bem, Thiago? Tudo jóia. Obrigado por ter aceito o convite. A gente está muito feliz com a sua vinda. Eu que agradeço. Que bom. Legal, a gente tá aí hoje na nossa quarta conversa dentro do Café com Conteúdo, né? A gente está conversando com pessoas a respeito do futuro do trabalho, a respeito de como que tudo veio mudando, né, Carla, em relação ao trabalho, principalmente em função da pandemia, mas também em função de outras coisas que já estavam em transformação, né? Eu gosto sempre de lembrar isso, a gente não está falando só de uma transformação em função da pandemia de coronavírus, a gente está falando de uma transformação que veio acontecendo aí e pode ter sido, inclusive, catalisada ou acelerada pela própria pandemia, né? Ao mesmo tempo, a gente está tentando focar um pouquinho em assuntos diferentes, né? Então, assim, para cada conversa dessa que a gente tem feito nessa série, né, da segunda temporada do Café com Conteúdo, a gente tem focado em um aspecto diferente. E hoje a gente acabou focando num papo que eu acho que vai ser muito legal, que eu ouvi a Carla falando em um dos vídeos que ela e a Talk divulgaram, sobre algumas alterações, algumas mudanças que a gente teve no cenário, e uma delas nessa tríade, né, casa, trabalho e cidade, que só de pensar nela, mesmo sem ouvir, a gente já consegue imaginar o quanto de transformação a gente tem nessa história, né? Quanta transformação, de fato, quanto impacto essas três dimensões da nossa vida, esses três espaços, ou não espaços agora, né, Carlos, que eram talvez espaços muito distintos, mas que estão começando a se misturar e inverter um pouco os papéis. Então, agora, em outro momento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de ter essa conversa, né, eu queria só lembrar o pessoal que está acompanhando a gente que a gente tem um chat aqui do lado. Vocês podem mandar pergunta para a gente responder. Eu vou buscando as perguntas de vocês lá para fazer para a Carla durante o nosso papo. E também a gente precisa muito, antes de começar, saber um pouco mais sobre a Carla. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a trajetória dela, o percurso, onde ela está hoje, por que a Carla tem uma pesquisa maravilhosa a respeito desse assunto hoje nas mãos para compartilhar com a gente. Tá, então vamos lá. Bom dia. Vou resumir aqui minha trajetória para não ficar me alongando demais, mas assim, eu acho legal contar que eu já fiz muita coisa nessa vida. Já fui desenhista de calçados lá no Rio Grande do Sul, já trabalhei em setores administrativos de companhias de exportação, já dei aula de inglês, já trabalhei em agência de publicidade e foi quando eu estava numa agência, depois trabalhei numa produtora de vídeo, e eu conto isso porque eu acho que essa experiência diversa tem muita coisa legal, né? Traz uma diversidade aí para a forma como eu olho o mundo. Tenho 2 filhos, uma filha de 11 anos, um filho de 26 anos. Isso também é importante, porque eu vivo, né, a geração gamer, que é do meu filho, que com 7, 8 anos de idade tinha um Game Boy na mão, e daí depois foi evoluindo com os games, e hoje joga League of Legends e outros jogos aí. Então eu tenho um filho gamer e eu tenho uma filha TikToker, né? Olha só. 2 gerações aí. Super. E é engraçado, né? Porque o meu filho, que é super nerd, meio geek, super, né? Acho ele super extremamente inteligente. A gente estava conversando outro dia que ele já não vive a mesma tecnologia que a minha filha de 11 vive. Então, é uma geração que foi a primeira geração 100% digital que já não consegue viver as mesmas coisas que a geração de hoje, né? Que tem 11 anos aí, joga Minecraft, Roblox e tal, tá vivendo. Bom, mas essa é a minha vida pessoal, né? E profissionalmente, então, depois de ter passado aí por esse monte de experiências diferentes, eu fui convidada para trabalhar na Box 1824, quando a Box tinha 6 meses. Na verdade, eu namorava um dos fundadores, que é o João Cavalcante, e fiquei na Box durante 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, né? Como sócia e cuidando dos projetos, trabalhando no planejamento, nas tendências. Foi uma grande escola, aprendi muitas coisas, e chegou um momento em que a Box, dentro da Box, nasceu um spin-off, que foi a Talk, que é onde eu estou hoje. Então, a gente separou as empresas, né? A Talk nasceu como um braço digital da Box, numa época em que o Twitter mal tinha começado, não existia botão de like no Facebook, aliás, o Facebook nem era grande coisa ainda, né? Porque isso foi em 2006. E a gente nasceu fazendo comunidades de pesquisa online nessa época, na Talk. Depois viramos um CNPJ, e em um determinado momento eu saí da Box para cuidar da Talk com outra sócia, que é a Cristina Brandi, a Tina.
E já vamos fazer isso, vai fazer 7 anos já, né? 6 para 7 anos aí que eu estou exclusivamente na Talk, já não sou mais sócia da Box. E hoje a Talk, ela faz projetos muito parecidos com o que a Box faz, né? Também pesquisa quali, quant, estudos de tendências, projetos de inovação. Workshops e tal, de inovação, e eu também tenho um chapéu aí numa outra empresa onde eu faço curadoria de viagens e eventos corporativos, então eu tive a chance aí nos últimos anos, o CAS, Knowledge Exchange Sessions, e eu tenho tido essa super oportunidade de viajar para hubs de inovação nos últimos 3 anos, então eu estive aí em lugares como Israel, Singapura, China, Vale do Silício, Estocolmo, nos últimos anos, o que agrega aí um conhecimento diferente, um pouco mais de tecnologia, de inovação mesmo, né? Diferente do que a gente faz aqui no Brasil na Talk, que é entender pessoas, os brasileiros e brasileiras. Então, resumidamente, é isso. Muito bom. Adorei o resumo. Bom, vamos entrar então nesse ponto que você acabou de dizer, que no trabalho na Talk hoje, principalmente esse ano, vocês têm conduzido alguns estudos, né? E estudos que eu acredito que a maioria, se não todos, têm um foco ou passam bastante pelo assunto o que está acontecendo pós-Covid-19, né? E aí, antes da gente entrar especificamente no nosso tema dessa conversa, que, como eu falei, é a tríade casa, trabalho, cidade, o que você destacaria desses estudos? E conta um pouco para a gente desses estudos, do contexto desses estudos, Carla, para quem está acompanhando entender a dimensão de tudo que vocês pesquisaram até agora e o que mais te chamou a atenção, especialmente nesses estudos que já foram realizados. Tá, legal. Bom, eu acho que vou dar uma casinha só para trás. Ainda na Box, em 2011, eu conduzi um estudo que chamou Sonho Brasileiro, depois em 2014, Sonho Brasileiro da Política. O que esses estudos, assim, posso dizer que isso mudou minha vida, que eu conheci pessoas que foram me levando para lugares que têm a ver aí com um ativismo social, envolvimento com projetos sociais que eu não tinha antes. E por que eu estou contando isso? O que isso tem a ver com o trabalho, né? Nessa época, a gente teve um consultor muito maravilhoso, o Percival Caro Preso, que falou uma frasezinha que bateu assim na gente, né, ainda na Box, com muita força, que a gente falava, a gente estava naquela história de cuidar da pegada de carbono e tal, e plantar árvore, e o Percival virou e falou assim, vocês são uma empresa de pesquisa, vocês podem plantar árvore, mas o que vocês têm que fazer é pesquisas sociais, pesquisas que são entregues para a sociedade, ou seja, a responsabilidade social da empresa de vocês é fazer isso. Então, eu trouxe isso comigo para a Talk, depois de ter feito esses 2 estudos maravilhosos sobre o jovem brasileiro. Então, na Talk, a gente tem tido essa consciência, né, como empresárias, eu e minha sócia, de a gente continuar fazendo esses estudos que não são pagos por nenhuma empresa, ou seja, é um conhecimento que não fica ali entre 4 paredes, onde a gente escolhe o briefing, a gente escolhe o que a gente quer estudar. Então, a gente fez um sobre gamers, justamente porque eu precisava entender melhor esse universo onde meu filho estava inserido, isso foi em 2017. E esse ano resolvemos então fazer um estudo sobre o que estava acontecendo, né, durante a pandemia. Então, um estudo que foi qualitativo e quantitativo. Em maio a gente fez isso em parceria com o MECA. Depois a gente fez alguns estudos de tendência ao longo dos meses, né, de maio até junho. E em julho a gente resolveu rodar uma segunda pesquisa quantitativa para justamente entender o que o brasileiro está vivendo durante a pandemia, e a gente pretende rodar um novo estudo, se der tudo certo, ainda em novembro, para a gente poder ter esse retrato do que foi esse ano no Brasil, né? Eu sou apaixonada por esse tipo de pesquisa, é uma pesquisa que, infelizmente, é um pouco rara no Brasil, né? Se a gente pesquisa fora do Brasil, eu quero entender a sociedade americana, vai ter um monte de institutos, fundações, tem dinheiro que é colocado nessas pesquisas para entender a sociedade. Aqui no Brasil, a gente não tem muito isso. Eu vou buscar dados abertos, né, pesquisas, eles existem muito assim dentro de um setor da economia, e aí a gente consegue até encontrar alguns dados, sei lá, quero saber sobre crédito, quero saber sobre varejo, existem alguns relatórios das entidades, mas eles não são comportamentais, eles são muito mais mercadológicos, e às vezes eles têm um viés de um interesse daquele setor, assim. Então, por isso que a gente tem feito esses estudos e pretendemos continuar fazendo, né? Então, desculpa a introdução longa, mas eu acho importante... Foi bem legal. Falar sobre isso, porque é uma questão de responsabilidade social, né? Eu acho que isso que a gente aprendeu com o Percival lá atrás é muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje, que é
qual é a responsabilidade social de uma empresa que trabalha com conteúdo? Qual é a responsabilidade social de uma empresa que trabalha com entretenimento, né? Então, como é que a gente carrega isso para um aspecto aí social e de uma entrega, né? Difícil escolher poucas coisas, né? Mas eu vou Sim, destacar, a gente estava até falando sobre isso antes, né, Carla? Porque é, acho que para quem pesquisa, para quem conduz pesquisa e tem tantos resultados na mão, o difícil é depois escolher o que e como compartilhar isso, né? É um outro job praticamente. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu escolhi algumas coisas aqui. Eu acho que a primeira coisa tem a ver com a gente entender o contexto Brasil, assim, porque a gente, e aí eu estou falando de mim, eu estou falando das pessoas com quem eu convivo, e da maioria das pessoas que trabalham em grandes empresas ou em Eu acho que a gente teve uma travadinha aqui. Confirma para a gente, pessoal, se travou para vocês aí. Aí, voltou. Carla, a gente travou um pouquinho. Ah, tá bom. Então, estava falando que tem um Brasil aí, que é bom quando a gente faz pesquisa e consegue pesquisar a classe A, B, C, D no Brasil, que a gente vê uma realidade que não é essa realidade que a gente vive, de repente, né, nas grandes capitais somente, ou nas classes mais altas, né, médias altas aí. Então, eu acho que a pesquisa trouxe como descoberta para mim importante os perfis de brasileiros vivendo a pandemia, os diferentes perfis, né? É difícil resumir, assim, mas quem quiser pesquisar mais, depois a gente coloca o link aí, que é o Zeitgeist da pandemia. A gente viu que existem, sim, essas pessoas que estão muito em casa e que isso, estou falando de julho, né? A pesquisa sobre a pandemia, ela é difícil porque talvez esses dados já tenham mudado, né? Hoje, é por isso que a gente vai fazer novamente em novembro. Mas se a gente olha para a nossa volta, e aí eu percebo que as pessoas na minha volta, elas estão muito em casa, a gente precisa entender que existem outros grupos, outros perfis aí de pessoas que nunca ficaram só em casa, porque elas tiveram que trabalhar desde o início da pandemia, e a gente está falando aí de quase 2 em cada 10 brasileiros. A gente tem aquele perfil que é o que nega a pandemia, que na pesquisa a gente identificou, chamamos de descrentes, e que a gente identificou 12% dessas pessoas. E a gente tem aí os outros subgrupos, que são grupos de pessoas que estão, digamos assim, no lugar mais intermediário entre se cuidar com assim, um extremo cuidado e ser extremamente cautelosas, e outras que já estão com mais esperança e vontade de sair, de voltar às atividades. Então, assim, acho que são 5 perfis, eu não vou entrar em mais detalhes, assim, e tem algumas diferenças bem interessantes entre os perfis, que tem a ver com em quem essas pessoas acreditam, né? Acreditam no presidente da República ou na Organização Mundial da Saúde. Então, acho que vale, quem quiser saber mais, olhar o resultado da pesquisa para eu não me alongar demais aqui. E a outra coisa que eu acho interessante, assim, para destacar só mais uma, é a questão de uma crise de confiança que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente perguntou para as pessoas em quem elas confiam para pensar nos próximos passos da vida, do retorno às atividades, as pessoas dizem que confiam nelas mesmas, assim. E o que como país, estado, cidade, é algo grave, né? Porque as pessoas elas não estão tendo muito onde buscar essa confiança, né? Em quem eu confio nesse momento tão sério, assim, tão grave, né? Da humanidade, não só da minha vida, mas da cidade, do país como um todo. E as pessoas, elas estão confiando em si mesmas. O que quer dizer, isso já vai entrar, acho que no tema do trabalho e da casa, o que quer dizer que cada um está criando a sua própria lógica, né, que pode ser negociada com a família, com o parceiro, com o empregador, mas é uma lógica própria, porque como essa lógica, né, ela não está vindo de cima, digamos assim, não está vindo dos governos, porque os governos entre si, eles estão, inclusive, discordando de algumas coisas, ou não tem clareza, a gente vê que as pessoas, elas estão nessa crise muito forte de confiança. Então, a crise, quando a gente pergunta quanto você confia no governo do seu estado, no governo do seu município, ou nas escolas e universidades, a confiança é muito baixa. E quando a gente pergunta, eu coloca, eu confio em mim mesmo, a confiança vai lá em cima. Então, as pessoas, resumindo, né, elas estão confiando em si para tomar essa decisão. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que fala muito sobre o ambiente político aí que a gente está vivendo e de incerteza, dessa incerteza que vem de cima também, né?
Então, assim, tem mais coisas, mas vou ficar por aqui no meu resuminho aqui. Joia, eu queria só voltar num ponto, desculpa, gente. A voz falhando essa hora da manhã, né? Mas eu queria só voltar num ponto, Carla, que você tocou, que é muito, muito interessante também para a gente entender o movimento do brasileiro em relação à informação, né? Quando você fala do nível de confiança, em quem você confia, isso também tem a ver com uma lógica da gente estar buscando a nossa própria verdade e nossa própria lógica de lidar com a informação, né? Desacreditando muitas vezes de notícias, de órgãos. Como é que você vê isso? Isso tem a ver mesmo, essa lógica do nível de confiança, de confiar só em si mesmo, tem a ver com uma busca pessoal pela verdade que acaba levando a gente para um lugar perigoso relacionado a fake news e desinformação também? Sim, ótima pergunta, Thiago. Eu posso falar, eu tenho uma tese aí, uma hipótese para a gente, que inclusive acho que a gente vai testar esse ano e daqui 2 anos nas próximas eleições, né? Porque eu acho que todo esse boom de desinformação, ele começou em 2018, quando a gente teve aí as eleições, né, presidenciais e tal, mesma coisa que repetimos um padrão aí que aconteceu nos Estados Unidos, e naquela época eu fiz uma pesquisa super interessante, não vem ao caso eu falar para quem, nem sei se eu poderia falar, mas sobre isso, sobre política, e naquela época as pessoas elas estavam recebendo e pesquisando muita informação e recebendo muita informação por redes sociais, WhatsApp e tal. Nessa pesquisa que a gente rodou agora, foi interessante, porque sobre a pandemia, as pessoas declararam já estar buscando essas informações em canais mais oficiais de informação. Então, assim, eu tenho esperança, e os dados estão mostrando uma tendência de que as pessoas aprenderam alguma coisa nesses últimos 2 anos aí, né? Então, o canal que as pessoas falam, o WhatsApp, por exemplo, e o Facebook, quando a gente perguntou qual o seu principal meio de informação sobre a pandemia, eles estavam em índices baixíssimos, assim, lá em maio, tipo 4%, 5%, né? Caramba! E aí a televisão ganhou força, os jornais, os portais, os jornais online. Então, acho que isso é um ponto aí importante para ser destacado. As pessoas, de fato, elas... E é interessante porque já em 2018, quando eu fiz essa pesquisa, e o ano... enfim, acho que foi ano passado também, é interessante que as palavras fake news, elas já estão no repertório das pessoas mais simples, né, assim... Então, de fato, o conceito pegou, né? E pegou no bom sentido, de as pessoas terem essa consciência. Assim, então, eu acho que isso é uma coisa interessante que a pesquisa trouxe. Claro, eu estou comparando pesquisas diferentes, mas eu acho que a gente estava falando de informação lá em 2018, a gente perguntou isso em 2020 agora. Então, eu acredito que tem uma evolução aí, Thiago, que eu acho bem interessante da gente continuar observando. Muito bom, muito bom. Vou ficar também na torcida para que a gente esteja nesse caminho de fato, a gente valorizar mais a informação que é apurada, né? Sabemos o quão sério isso é. Bom, mas vamos entrar então no nosso ponto da nossa conversa, que é, dentro dessas pesquisas que vocês realizaram, esses estudos que vocês fizeram esse ano, surgiu aí esse ponto que você acabou chamando durante um dos vídeos que eu assisti de tríade casa, trabalho, cidade. E como que essa tríade ela está conjugada pelo fato da dinâmica entre ela ter mudado também, né, Carla? Das relações estabelecidas dentro dessas dimensões, tanto do ponto de vista macro, quanto da nossa própria vida, né, individual, a gente pensar a forma como a gente se relaciona com casa, trabalho e cidade hoje está completamente transformada. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco a respeito disso, quais foram essas descobertas, quais são essas mudanças, como é que isso está impactando o jeito que a gente trabalha, a forma como a gente encara o trabalho hoje. Sim, legal. Bom, é fascinante falar sobre isso, assim, porque a gente está estudando e vivendo e estudando tudo isso, né? Então é muito interessante assim observar. E eu acho que eu acho importante a gente falar também, porque muitas pessoas me perguntam o que você acha que mudou, né? E quando a gente estuda tendências, a gente tem esse conceito do micro, do macro e do mega, né? Então, acho importante a gente ter em mente, assim, que, sim, algumas coisas mudaram já, as pessoas estão comprando mais online, sim. As pessoas estão descobrindo diferentes gastronomias e culinárias online. Então, assim, a pessoa que comprava pizza hoje descobriu
que nos aplicativos pode um dia comer comida árabe, outro dia comer comida, sei lá, vietnamita, né? Isso a gente viu na pesquisa, que é interessante. Mas, assim, isso é hoje, né? Isso, e principalmente quando a gente está pensando do ponto de vista de um negócio, de uma empresa, de uma marca, a gente tem que olhar para isso, claro, mas a gente também tem que olhar um pouco para frente, né? Então, quais são aquelas coisas que eu não consigo ver hoje, mas que elas estão ali por trás e são movimentos que, de repente, são mais comportamentais e que não necessariamente representam alguma mudança agora. Então, a gente tem que perder um pouco essa curiosidade de querer saber o que mudou e pensar, mas o que ainda vai mudar e por quê, né? Então, acho que esse é um olhar importante. E aí, claro, que quando a gente vai mais a fundo ainda nas placas tectônicas aí das mudanças, a gente entender, tá, e o que de repente pode ser que mude muito para daqui 15 anos, assim, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto, assim. Então, eu vou falar um pouco de coisas que estão mais mudanças óbvias, que a gente já percebe, mas eu já queria ir para, acho que a mais, vamos nessa micro aí, né? Eu acho que é mais óbvia, assim, é essa coisa que uma futurologista, não sei se, Thiago, se você é bem mais jovem que eu, se lá início dos anos 90, você conheceu uma futurologista, uma das primeiras, a Faith Popcorn, né? Eu amo Faith Popcorn. Sabe por quê? Eu sou formado em design. E na escola de design tinha os relatórios dela. E eu li aqueles relatórios e falava assim, gente, que pessoa fascinante. E depois eu comecei a estudar mais a respeito dela e entendi que era uma super guru. Na época que Tendência tinha gurus, né? Que eram os conselheiros dos grandes CEOs das grandes empresas nos Estados Unidos. E ela tem histórias ótimas sobre isso, inclusive. E quando nem se falava em estudos de tendências, né? E ela trouxe lá no início da década de 90 o conceito de cocooning, que é maravilhoso, né? Que o cocooning é essa coisa de se voltar para dentro, como se você estivesse dentro de uma... me fugiu a palavra agora, não é uma concha, mas enfim... Um casulo, né? Um casulo, perfeito, isso, obrigada. Um casulo. E então ela falava que o mundo estava muito perigoso e cheio de incertezas lá fora, nessa época, e que as pessoas estavam cocooning, se encausulando, digamos assim. E esse conceito é perfeito para hoje, né? Inclusive, ela lançou no site dela, lá eu fui pesquisar, o New Cocooning. New Cocooning, o New Cocooning. Então, acho que essa é a primeira coisa e que todo mundo observa, e a gente está vivendo isso, e isso vai passa todas as classes sociais, né? Então acho que isso é uma mudança estrutural mesmo, assim. Eu acho interessante, pensando nessa perspectiva de cocooning e de pesquisa, e de a gente conversar com brasileiros e brasileiras aí diversos, né? A gente ao mesmo tempo entender os desafios aí que isso traz para famílias, né? Que de repente não tem mais de um computador em casa, que são a maioria, né? Aliás, 14% dos lares brasileiros têm um computador. Eu vi esse dado de uma pesquisa da internet aí, que acho que não é desse ano, mas enfim, de repente aumentou, não é mais 14, de repente, né, hoje é 20, 30, enfim, acho que o dado era de 2018, mas é um número muito baixo, né? Então, o que acontece nesse sentido? As pessoas ou precisavam trabalhar, ou as crianças estudarem, né? Ou o marido trabalha, ou a mulher trabalha, ou uma pessoa da família, ou o tio, enfim. Então, acho que tem uma questão aí desse cocooning que traz desafios aí que mostram, né, o quanto que a gente precisa evoluir aí como sociedade, pensando do ponto de vista econômico, né? Mas tem uma descoberta de coisas desse cocooning que são muito interessantes, né? E que eu acho que tem algumas coisas aí que vêm para ficar, assim. Então, essa coisa de descobrir que eu posso criar momentos especiais dentro da minha própria casa, né? Isso é uma coisa super interessante. Ou seja, eu não preciso sair para ter um momento, uma situação aí especial, comemorar um aniversário, encontrar os amigos. Não, isso tudo eu posso fazer dentro de casa, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. E esse cocooning envolve o trabalho também. Então, desde como que eu crio o meu espaço ali próprio, mais silencioso, que tem um fundo legal para eu participar de reunião online, lembrando que tem muita gente que não trabalha online, que está na rua, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso, não é todo mundo que está no Zoom. Então acho que tem esse movimento aí, esse New Cocooning aí que a Faith Popcorn deu esse nome maravilhoso e que hoje é mais válido do que nunca. Então eu acho que para todo mundo isso tem vários impactos aí. Aliás, tem uma coisa que eu acho super interessante, e eu sou a pessoa eu vou hiperlinkando e vou abrindo abas na cabeça, tá? Adoro. Depois eu fecho.
Mas eu acho que tem uma coisa super interessante que fala de cultura de empresa, e já vou entrar nisso, porque eu achei isso bem interessante em algumas pesquisas que estão saindo, porque quando a gente fala e com os RHs das empresas, né, eu leio sobre os RHs das empresas, a questão da cultura das empresas, no primeiro momento existiu muito essa preocupação de, mas como que eu trabalho a cultura da minha empresa agora que eu não tenho mais o físico, né? Para várias pessoas o físico não existe mais, então não tem mais o cafezinho, não tem mais a reunião e tal. E aí começaram a sair uns dados interessantes recentemente, falando que as pessoas estão sabendo melhor da cultura da sua empresa hoje do que elas sabiam antes da pandemia, antes do modo remoto. Então, isso é super interessante, eu acho que ao mesmo tempo, é uma resposta, mas também é um desafio para as empresas. Elas precisam entender que elas já estão criando uma cultura, mesmo estando remotas, e parece que o primeiro pensamento era não tem cultura se eu faço uma reunião remota, mas tem, né? Mesmo que você não esteja administrando isso, né, Carla? Mesmo que você não esteja fazendo isso de uma maneira intencional, a cultura está sendo moldada ou remoldada pela condição que a gente está vivendo, né? Exato, qual é a postura de um líder ou de um CEO, do presidente, de uma presidente de uma empresa na hora que abre uma câmera, de quanto em quanto tempo essas reuniões acontecem, como é que essa passagem de conhecimento, de trabalho, o dia a dia, a logística do dia, como é que isso está sendo feito no remoto? Isso. Qual a empresa que ajudou o seu colaborador querendo saber se a internet dele era boa ou não, ou se ele tinha o equipamento, né? Ou, enfim, tudo isso fala da cultura da empresa. Então, acho que isso é uma coisa super interessante, assim, de a gente pensar. Então, acho que tem isso. Aí, para mim, uma das coisas mais legais, assim, que a gente está vivendo e que eu acho que tem um impacto no macro, não só no micro, é o que a gente está chamando de microcoletivo, né? Então, eu acho que isso é super legal, porque se a gente pensasse, vamos pensar que a gente tem 3 bolas, assim, a bola central, que é eu, o indivíduo, a gente tem uma bola grandona, por fora de tudo, que é a cidade, só que agora a gente está tomando consciência de uma bola intermediária, um círculo intermediário que está ao redor do indivíduo, mas antes da cidade, que é esse microcoletivo, que são os meus vizinhos, que são os meus colegas de trabalho. Então, assim, tem todo um despertar aí de um estar atento ao que esse ambiente, como esse ambiente está vivendo, né? Então, a gente está muito mais atento a isso, então, acho que isso é como se a gente tivesse a minha bolha, né? Eu, depois uma segunda bolha e uma terceira bolha. E eu acho que essa bolha, ela vai expandindo aos poucos, né? Essa bolha, logo que começou a pandemia, a gente tinha uma bolha muito fechadinha de microcoletivo. Eu ia na padaria da esquina. Aí depois essa bolha foi aumentando. Hoje tem gente vivendo a vida normal, né? Indo para bar, restaurante e tal. E a gente fez nessa última pesquisa as pessoas dizendo, eu quero ir no Beto Carreiro ainda esse ano, assim, né? Então as pessoas elas querem, né, voltar ao normal. Aliás, isso acho que é uma coisa, né? A gente precisa do normal, é humano, assim. Então, eu acho que essa coisa do microcoletivo é uma coisa super interessante, porque principalmente as empresas, quando a gente pensa no trabalho, as empresas fazem parte desse microcoletivo, né? Então, tem muitos comportamentos aí, ou muitos sinais que as empresas vão dar, que são importantes para construir essa nova cultura, que é essa cultura do mundo com mais higiene, com mais cuidado, com interações low touch, né? Como uma empresa aí colocou muito bem essa low touch economy. Então, acho que essas são 2 coisas legais, assim, para começar a pensar nessa tríade, sabe, Thiago? Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso para ver se faz sentido. Como a gente já falou de Faith Popcorn aqui, a gente voltou para a década de 80, 90. Na década de 80 também, se eu não me engano, uma Fezoli falou sobre tribos urbanas, né? De como que a gente, dentro das cidades, a gente acabou criando também uma lógica de um mini ecossistema, mais com pessoas que a gente tem mais afinidade, a gente tem uma relação ali de similaridade de interesses. Você acha que isso pode caminhar um pouco para a gente resgatar? Porque uma Fezoli falou lá atrás, eu vi uma entrevista dele há menos tempo, que eles perguntaram para ele, mas Fezoli, mas você não acha que você se equivocou na lógica de tribos urbanas? Ele falou, não, vocês que não entenderam. Eu acho que faz total sentido, Thiago. Até anotei aqui para usar nas minhas referências também. Totalmente, assim, é isso, né? Eu acho que
acho que primeiro é importante a gente pensar que uma coisa não exclui a outra, né? Então, não quer dizer que, porque a gente vai viver no microcoletivo, que a gente também não vai viver lá no coletivão. Então, acho que a gente está acrescentando uma camada, na verdade, essa outra camada não deixa de existir. Mas eu acho que isso que você trouxe faz totalmente sentido, assim, porque a gente está nesse momento e talvez durante muito tempo, e talvez se a gente porventura viver uma nova pandemia e a probabilidade disso acontecer em um curto espaço de tempo é grande, a gente vai precisar dessa rede de segurança ao nosso redor, né? Então, e o planejamento das cidades, eu acho que isso é uma mega trend, né? Se a gente está pensando no micro, no macro, né? A mega trend mostra cidades sendo replanejadas, né? Já para a gente entrar na tríade também, né? Então, sim, alguns projetos de cidade que estavam engavetados ou que estavam, tem o projeto de Milão, né? Eu falei isso num dos encontros, o projeto de Paris da Champs-Élysées, tem projetos aí que e tem um projeto na Austrália também super interessante, enfim. Então, assim, as cidades que já estavam com projetos de urbanismo, de reurbanização, pensando em reconfigurar a cidade, elas agora aceleraram esse projeto, né? Vai fazer com que a cidade ela seja mais caminhável, mais para as pessoas, para fazer com que as pessoas não precisem se locomover e consigam viver esse ambiente aí mais próximo. Então, acho que essa é uma mudança mega e que tem um impacto, vai demorar para acontecer, mas que quando acontecer vai mudar a configuração das cidades. E é interessante, né, que eu fui estudar um pouco isso quando a gente começou a fazer esses estudos, e é uma coisa que a gente nunca parou para pensar, né? Talvez os arquitetos e os urbanistas sim pararam para pensar isso, você que é designer também, é o quanto as pandemias que a gente já viveu mudaram a configuração da arquitetônica da cidade, né? Então, os materiais que a gente tem hoje nos prédios, o concreto, o próprio modernismo nasceu depois da gripe espanhola e de, né, outros momentos aí de pandemias que a humanidade viveu e que a gente não estava lá e quem estudou só que sabe disso, assim. Então, eu acho que essas mudanças aí, pensando em cidade, elas vão acontecer. No Brasil, não vejo nenhuma, procurei referências para tentar entender. Tem alguma cidade no Brasil que está se preparando nesse sentido, assim, e não encontrei nada muito relacionado à pandemia, né? Milão tem um projeto super bacana, Austrália tem um projeto bacana, Melbourne, mas enfim, aqui ainda não encontrei nenhum. Se alguém souber aí, ou se você souber, acho legal a gente acompanhar, né? Tem alguma cidade que já está planejando? O pessoal também, que se souber, que está acompanhando, souber aqui, conta pra gente, porque eu também te confesso que eu não vi nenhum movimento nesse sentido, não. Ouvi algumas pessoas, alguns políticos falando sobre isso, eu estou falando de vereadores, deputados, mas nada concreto, sabe? De até falando, citando movimentos que estão acontecendo na Europa, principalmente, né, nos países que estão voltando a investir com mais força em ciclovia, por exemplo, né, numa possibilidade de transporte individual, mas que também seja ao mesmo tempo sustentável, né? Porque a gente está nessa discussão, a gente está vendo que o uso de carro está prometendo explodir ao mesmo tempo, porque as pessoas vão favorecer o transporte individual em quesito de segurança, mas tudo ainda no campo das ideias, nada concreto, como a gente tem visto de fato em outros países, né, Carla? Só te interromper para puxar algumas perguntas que estão chegando aqui, que tem a ver com esse primeiro ponto que a gente tinha falado da tríade, que é a lógica casa e trabalho, né? Quando as pessoas vão trabalhar em casa, e a gente estava falando muito desse ecossistema que começa a moldar uma nova cultura da organização e um jeito novo de trabalhar para as pessoas, a Marina perguntou como as empresas podem oferecer recursos para a equipe, estimulando a construção desse microcoletivo. Tá. Eu acho que a primeira coisa é eu falo que a gente que trabalha com pesquisa e conhecer as pessoas, o consumidor, assim, a gente está num momento muito bom, né? Porque a gente está precisando entender de novo e fazer perguntas que a gente não fazia antes. Então, acho que a primeira coisa é começar perguntando para as pessoas o que elas querem, né? Então, eu, como pesquisadora, puxo super a brasa para esse assado, assim como a gente fala lá no Sul, porque é uma primeira, precisa existir essa sondagem, assim, né, de o que as pessoas estão buscando, assim, porque pode ser muito específico, né, Carla? Em cada negócio, em cada situação, em cada contexto, a gente vai ter necessidades bem diferentes, né?
Exatamente. Então, acho que a primeira coisa é fazer assim, esse assessment, né? Entender do ponto de vista das pessoas o que elas buscam. O que eu tenho ouvido de grandes empresas, de médias empresas, entender, colocar a possibilidade, num curto, pelo menos nesse primeiro momento, assim, do trabalho híbrido mesmo, da possibilidade das pessoas terem flexibilidade. Eu acho que a palavra-chave para as pessoas que estão trabalhando, a palavra é adaptação e resiliência. Então, todos já estão adaptados agora, né? Aquele momento foi muito interessante, quando a gente fez a pesquisa em maio, as pessoas não estavam adaptadas, as pessoas ainda estavam se adaptando. Quando a gente fez a pesquisa agora em julho, final de julho, as pessoas já estão adaptadas. Inclusive, um dado super interessante, gente. A gente fez uma pergunta, pensando que a gente falou com classe A, B, C, D. A gente fez uma pergunta que era: que nota você dá para o quanto a sua casa é adequada para fazer o isolamento social? A nota é super alta, a nota média é tipo 8, né? Então, poucas pessoas avaliam mal o seu próprio espaço. Isso é interessante, né? Até porque esse dado é um dado que poucas pessoas que não trabalham com moradia e tal sabem, então eu acho legal contar. A maior parte das pessoas não mora em apartamento no Brasil, né? Mesmo em São Paulo. Eu nunca encontrei esse dado oficial aí, mas amigas aí que já trabalharam junto à secretaria, que lida com moradia e tal, falam que esse dado em São Paulo está perto de 70% das pessoas moram em casas. E a gente tem uma ideia de que todo mundo mora em apartamento, não é? Super. É um dado acabou de derrubar uma, assim. É um dado surpreendente, né? Então, vamos pensar que é isso. Em cada 10 pessoas, 7 moram em casa. E a gente que mora em apartamento, eu moro em apartamento, não sei se você mora em apartamento. Também, sim. A gente acha que a vida é essa, mas na verdade as pessoas têm laje, pegam o solzinho na laje, tem pátio, saem para a calçada, né? Então tem espaço ali. Só a gente sair um pouco desse centro das grandes cidades, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. Então, acho que por isso que as empresas precisam pesquisar, porque a empresa precisa saber se a pessoa está ou não está feliz em casa, a empresa precisa saber se a pessoa tem boa internet ou não tem qualidade de internet, quantos computadores ela tem em casa. Eu, que tenho notebook velho em casa para minha filha fazer aula, tive problema, porque um dia o notebook dela não funcionou. Então, assim, e aí tem pessoas que só têm um computador e tem pessoas que não têm computador em casa. Então, acho que a gente precisa realmente fazer esse levantamento aí para poder entender, né, o que é, como é que é esse modelo e as pessoas, elas querem uma rotina, né? Acho que tem uma coisa importante que a gente está estudando aí também durante a pandemia, o quanto as pessoas precisam de rituais, né? Acho que isso é um insight para tudo, a insight para o trabalho, um insight para quem tem empresa de bens, de serviço, de tudo, de serviço. As pessoas precisam de rituais. Os rituais nos ajudam a resolver as incertezas. Então, e aí por isso que é legal fazer a pesquisa em maio, julho, e a gente fazer de novo em novembro, porque é isso, a gente entender que rituais as pessoas criaram, né? E as pessoas criam suas próprias lógicas rituais. Tem gente que começou a acordar às 11 da manhã, almoçar às 3 da tarde e jantar às 11 da noite. Isso mudou. Eu ouvi isso de uma família com uma pessoa adolescente, uma mulher de 40 e poucos anos e uma senhora de 80. A casa inteira acorda às 11 da manhã com uma senhora de 80 anos, que você pensa, não, essa mulher de 80 anos vai acordar, vai fazer o almoço. Não. Então, essas lógicas, elas mudam e isso impacta o todo, né? Então, enfim, estou aqui respondendo. Muito legal, muito interessante. Isso mostra muito essa lógica que a gente estava falando antes também, né? Desse microecossistema, das pessoas irem recriando algumas normas que, na verdade, elas criaram para a vida, mas que, assim, quando a gente vê, foi só realmente um ritual que se estabeleceu entre elas, né? Não tinha uma coisa. Eu tenho um amigo que, inclusive, uma vez as pessoas começaram a falar assim, não, mas você faz isso de manhã? Ele falou assim, onde está escrito que eu não posso fazer isso de manhã? Eu falo assim, gente, a gente tem muitas regras sociais que a gente só segue porque a gente quer. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa interessante aí, que, enfim, está um pouco contida na pergunta, mas eu acho que vai além da pergunta, que é como é que a gente recria as conexões, né, também. Eu acho que é isso, as pessoas, precisam de rituais, 2, as pessoas precisam de conexões, e essas conexões, elas têm que
também ser profundas, assim como era quando a pessoa ia tomar uma cerveja no bar, enfim, as pessoas ainda vão, mas muitas não vão mais, assim. E então acho que tem uma oportunidade aí para as empresas de tecnologia, uma oportunidade gigante de criar plataformas que estabeleçam conexões profundas, né? Como é que a gente usa toda essa tecnologia que já está aí, desde as mais evoluidíssimas aí, que a gente não vive no dia a dia ainda, de realidade aumentada, realidade virtual, até tecnologia simples, né? Então acho que tem um desafio aí para todo mundo, que é como é que a gente recria essas conexões, e para as empresas, muito, né? Sei lá, eu me irrito quando eu entro numa reunião e a pessoa já não nem dá oi, e já começa falando, tipo, não, gente, tem um livro muito legal de uma autora aí americana, chama The Art of Gathering, é a Priya Parker, e ela fala um pouco, ela criou o guia das reuniões com mais significado na internet. Ela fala isso, gente, mas para quê? Começa setando ali o ambiente, né? Então, acho que tem muita coisa legal aí para acontecer nesse espaço que tem a ver também com as empresas, né? Como é que você cria uma experiência de conexão, com significado, de participação nesse ambiente remoto, né? Quando ele for remoto. Perfeito, perfeito. Tem uma coisa também que eu acho que vocês falaram bem na pesquisa, que vocês estudaram bastante, que é também entender o nível de conforto das pessoas com as situações e as atividades, né, Carla? Sim, Quantas pessoas são confortáveis em fazer determinados movimentos, né, em participar de determinadas atividades, e principalmente para empresas que estão pensando numa retomada do escritório, né, entender um pouco melhor isso. Eu acho que assim, quando a gente tá pensando em empresas maiores, assim, eu ouvi um caso muito legal, uma empresa de dados que fornece tecnologia de dados, data analytics, enfim, né, uma empresa que trabalha com big data. Eles fizeram uma hackathon com vários países da América Latina, e o projeto que ganhou essa hackathon é um projeto que usa uma tecnologia relativamente simples de dados, mas que mapeia, então você, Thiago, ele mapeia onde você mora, se você tem filhos, se você tem uma pessoa de risco em casa, né, no grupo de risco em casa, se você pegou ou não pegou Covid, se você anda de carro, ou de Uber, ou de bicicleta. Então, assim, são dados simples, né? Então, acho muito legal essa ideia de como é que a gente usa esses dados para ajudar a fazer com que essa volta aconteça, né? Pensando numa empresa, essa informação, a gente, né, dá para desmitificar um pouco essa questão do Big Data? Não, dá para medir isso, né? E de repente é uma coisa super tranquila de fazer, assim. Então, acho que isso é uma coisa interessante, assim, de pensar. O que a pesquisa mostrou, e eu acho esse é um dos gráficos que eu mais gosto da pesquisa, eu vou confessar aqui que eu me inspirei, é tipo Still Like an Artist, né? Roubei como uma artista de uma matéria do New York Times, que eu achei muito incrível. Eles mandaram um questionário para 511 médicos que trabalham com doenças contagiosas, infecciosas, epidemiologistas e tal, 511, e com questionário perguntando quando você, né, como se a gente mandasse para o Átila Yamarino aqui, para outros aí, epidemiologistas, estudiosos, né, de doenças. Quando você voltará a andar acha que você vai voltar a andar de avião, aí no barbeiro cortar, fazer a barba, aí no restaurante, aí... Então, eu roubei a ideia dessa pesquisa e rodei essas perguntas no nosso campo, assim, incluindo perguntas super brasileiras, que é, por exemplo, quando que você vai se sentir confortável em ir à igreja. Aliás, é um dos lugares onde as pessoas mais estavam indo em julho, o terceiro é a igreja, né? De novo, realidade Brasil, a gente acha, então, mercadinho e padaria em primeiro lugar, casa de amigos, desculpa, é o quarto, agora já me confundi, mas é o quarto. Casa de amigos, casa de familiares, o quarto lugar é a igreja, né? Se não me engano, 36% das pessoas em julho declararam que estavam já indo para a igreja. Então, assim, voltando para a estatística lá, né, inspirada no New York Times. Então, a gente fez essa pergunta e está lá pesquisado no último relatório, esse Zeitgeist da pandemia, e eu vou querer rodar essa pergunta de novo em novembro, para entender o quanto que as pessoas
se sentiam confortáveis em já estar fazendo alguma coisa, fazer nos próximos 3 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, mais de 1 ano, ou até nunca. Então, por exemplo, tem um grande grupo de pessoas aí que falam que nunca mais vão encontrar um desconhecido através de um aplicativo de relacionamento, né? Então, tem uma coisa interessante. Voar de avião, né, andar de avião, é uma das últimas coisas dessa lista, uma que é jogada mais lá para frente, enquanto que cortar o cabelo e ir num salão, ela já está mais no agora, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas gostariam de voltar a fazer. Então, é um quadro que eu acho super interessante aí para entender esse movimento. E shopping center, por exemplo, eu, se fosse administradora de shopping center, eu ia estar bem preocupada, porque as pessoas jogaram shopping center lá para frente. Não é agora, não é daqui 3 a 6 meses que as pessoas estão com a intenção, ou, desculpa, não é com a intenção, a pergunta era, em que momento você acha que vai se sentir confortável em fazer essas atividades, né? Sim. E shopping center está mais para frente também. Então, esse quadro é um quadro que eu gosto muito da pesquisa. Muito, muito legal mesmo. Ótimo. E dá para a gente, de fato, como você falou, né? Ele tem muitas camadas de interpretação aí, tanto de prioridades, né, das pessoas, quanto também de uma coisa mais pragmática que é, olha o que está deixando as pessoas desconfortáveis agora, né? Em cada um desses lugares, o quanto esses lugares, não só do ponto de vista da estrutura, mas do simbólico, né, na vida das pessoas, faz mais sentido agora ou só faz sentido lá na frente ou nunca mais. Assustei muito com essa informação do aplicativo. Vi aqui, inclusive, fui olhar na minha cola que eu tinha preparado para nossa conversa, 11% falando que nunca mais vão voltar. Isso não quer dizer que na prática nunca mais vão voltar, exato. né? Mas é um sinal, né? É um sinal aí. Então acho que tem coisas interessantes. E é legal que quando a gente olha esse dado de uma forma dinâmica e eu consigo ver mulheres, homens, por faixa etária, esses dados eles vão, é o fascinante da estatística, isso. Esses dados eles vão flutuando, né? Então, mas esse quadro aí, para quem quiser olhar a pesquisa, eu acho um quadro muito legal. Muito bom, Carla. A Marina lembrou de um outro ponto aqui, Marina fazendo perguntas, e que tem tudo a ver também com essa lógica que a gente estava falando sobre o contexto macro das cidades, né? Eu, inclusive, vi uma entrevista da Lia Del Corte falando sobre isso, que ela aposta muito numa volta ao campo, o que ela chamou de volta ao campo. E a gente tem visto alguns movimentos acontecerem, né, Carla? Alguns movimentos simbólicos, como a própria XP, que anunciou a construção da sua nova sede numa cidade mais fora do centro de São Paulo, mais longe, na verdade, de São Paulo, né? A ponto de você poder ir de carro, mas não tão perto assim da cidade. Como é que você vê essa história? Vocês se depararam com essa lógica das pessoas realmente quererem sair das grandes cidades e falar assim, bom, aproveitar agora, por exemplo, que estou em home office, não sei quando é que eu vou voltar, não sei se vai voltar, então as pessoas, de fato, fazendo um êxodo urbano, que era completamente ao contrário do que a gente estava vendo, né? Que a gente vem aí talvez na última década, nas últimas décadas, falando de urbanização, né? Totalmente, né? Das pessoas indo viver em grandes cidades, das mega cidades serem cada vez maiores no mundo. Como é que vocês viram isso durante a pesquisa? Essa pergunta sempre me fazem, Thiago. Eu acho que assim, eu acho que existe sim um movimento, mas vamos pensar que esse movimento ainda está nas elites, né? Na pesquisa ele não aparece. Inclusive a gente fez essa pergunta, esse movimento não aparece assim. Então existe sim um desejo de mudança com relação ao trabalho, mas isso tem a ver num primeiro momento com eu entender que eu não preciso, eu estava no modo automático e eu estava pegando um ônibus, pegando um metrô, andando 2 horas para chegar no trabalho, puxa vida, agora eu posso ficar em casa, de repente estou ganhando menos dinheiro, mas eu também estou gastando menos, então assim, tem toda uma lógica observada, as pessoas estão mais conscientes do seu bolso, a pandemia trouxe aí uma consciência financeira importante, né? Inclusive, estou louca para que algum banco, alguma instituição financeira chame a Talk para a gente fazer essa pesquisa. Eu tenho muita curiosidade de saber e tentar entender, claro que daí a gente não revela, né? Aí fica entre 4 paredes, mas eu queria entender como é que é essa lógica, né? Mas deu para a gente sentir na pesquisa que existe sim essa maior consciência financeira, algumas pessoas que economizaram dinheiro, né? Claro que mesmo com a crise, com o desemprego, mas assim, existe uma nova lógica que foi, na verdade, positiva para a maioria dos lares,
pensando numa composição aí de várias pessoas que vivem na mesma casa. Então acho que, voltando à Lia do Corte aí, essa questão da vida no campo, assim, a pesquisa não nos apontou isso, mas eu acredito que no mega trend aí ao longo do tempo, eu acredito que isso vai mudar um pouco, sim. Eu não acho que vai ser uma debandada para o campo, né? E aí vamos pensar que a Lia do Corte está, nem lembro que país ela está, se ela é de onde ela é, mas enfim, ela é europeia. Então, assim, é uma situação bastante diferente do Brasilzão, né? Onde, aliás, boa parte das pessoas já moram em cidades pequenas, né? Já existe, assim, muito esse... Então, acho que a pesquisa não mostrou isso, mas a gente ouviu, sim, de algumas pessoas esse desejo de sair da cidade, né? Então, existe um desejo de sair da cidade. Eu não sei o quanto que esse desejo de sair da cidade, ele já não vinha, né? As pessoas já estavam dizendo, não aguento mais São Paulo, né? Pensando muito em São Paulo, assim. Então, eu acredito no movimento, mas eu acredito nele mais a longo prazo, Thiago, e não uma coisa imediata. Eu acho que o imediato é mais repensar a relação com o trabalho, né? E não onde eu vou morar. Que eu acho que onde eu vou morar depende aí de várias outras coisas, mas a relação com o trabalho, sim. Acho que isso é uma coisa que a gente não tocou ainda, que é super importante, né? O trabalho ganhando um significado diferente. Tem uma coisa que, assim, precisa ser falada, a gente não falou ainda, que é a questão dos MEIs, né? A gente teve aí, em 6 meses, o número de registros, né, de MEIs no Brasil cresceu 10%. 10%, pensando que no todo da história, né, do MEI, dos registros das MEIs, cresceu 10%. A gente está falando de 1 milhão de novas empresas individuais que nasceram no início no primeiro semestre aqui. E isso eu acho que tem um impacto aí no nível macro, já micro, mas macro, importantíssimo, assim, porque a gente tem muito mais pessoas empreendendo, fazendo os seus pequenos negócios, vendendo comida, vendendo churro de pote. Foi uma das entrevistadas, estava vendendo churros de pote, a outra fazendo marmita. Então, assim, tem todo um movimento importante aí que tem a ver com o trabalho também, porque nessa de eu perdi meu emprego ou eu diminui minha renda, como é que eu me viro? Nesse processo de resiliência, de adaptação, e de pensar como é que eu me viro nesse ano, isso fez com que as pessoas se mexessem e começassem a fazer coisas diferentes, assim. E nem estamos falando em usar grandes tecnologias, isso acho que é outra coisa interessante. As pessoas estão usando o celular para mandar WhatsApp, vender pelo Instagram, né? Então, acho que aí tem uma coisa interessante também, que muda a relação, ajuda as pessoas a mudarem a relação com o trabalho, ou seja, elas foram forçadas a se virar, e nesse forçar a se virar, as pessoas olharam para esse lugar de o que eu sei fazer? Eu sei fazer sabonete, eu sei fazer marmita, vou aprender a fazer bolo, e tem muitos negócios que começaram nesse sentido durante a pandemia, e que começaram e vão ficar. Eles começaram, e não é porque agora eu posso voltar para o mercado de trabalho que eu vou voltar para o mercado de trabalho. Então, essas MEIs aí eu acho que vão ter um impacto super forte aí no Brasil para os próximos anos. E eu acho um dado bem interessante assim, sobre o trabalho. Muito bom, muito bom. O que você destacaria, então, para a gente? A gente já está se aproximando, infelizmente, do fim da conversa. Meu Deus. Mas o que você destacaria para a gente, Carla, assim, pensando em futuro do trabalho, como você falou, o mais importante também é a gente olhar para o horizonte e entender quais são as mudanças mais significativas que a gente pode ter lá na frente, né? Qual seria o outro ponto que você destacaria para a gente nesse sentido? Bom, eu acho que além dessa questão de que as pessoas vão de fato agora conseguir equilibrar melhor o pessoal e o profissional, acho que esse é o ponto que eu acabei de falar, eu destacaria a questão, acho que finalmente a questão de uma liderança com menos controle e mais empática está nascendo agora, quer dizer, já estava nascendo e agora ela ganhou um empurrãozinho, assim, então as pessoas elas estão mais... Tem uma frase que eu gostei muito de ver na pesquisa, que as pessoas falam assim, agora eu conheci meu empregador, né? Parece que a pandemia revelou quem era de fato a pessoa que estava, as pessoas, o grupo de pessoas que estava por trás daquela empresa. Então, eu acho que tem aí uma sensibilidade maior, né? E as pessoas esperando determinados comportamentos e atitudes aí das lideranças e das grandes empresas. Então, mais atentas a isso. Então, eu acho que uma liderança mais empática
e que vai precisar necessariamente baixar um pouquinho a régua do controle, né, que é uma coisa que quando a gente pensava em futuro do trabalho já estava se falando muito a isso, rolou movimento de repensar as hierarquias, então acho que tem uma coisa interessante aí, eu acho que isso é um impacto bem importante, assim. Só posso abrir um parênteses disso que você falou, que é super interessante. Claro. Eu acho que foi 2 anos, eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que já estão completando 2 anos agora, que foi em outubro, se eu não me engano, que quando o Tim Brown saiu da liderança da IDEO, que é uma grande consultoria de inovação no mundo, ele escreveu uma carta para apresentar a nova CEO, e ele falou que estava emergindo com ela uma liderança empática na IDEO. Olha só, visionário, né, Tim Brown? Super. E quanto isso tinha a ver com a lógica da necessidade de criar uma cultura criativa e de uma cultura saudável para as pessoas, né? E que acho que daí já vou puxar aí outro assunto, que é uma liderança também, às vezes, mais feminina, com características mais femininas, né? Vide as lideranças da Covid aí que se destacaram, né? Na Nova Zelândia, na Alemanha e outros países aí da Escandinávia. Então, acho que essa questão da liderança empática, né? Para a gente ir finalizando aqui, e de repensar essa relação de controle, né? E pensar mais na como é que acontece a conexão, né? Então, e aí as metodologias, né, já estão aí para ajudar, as metodologias que já tinham, né, metodologia ágil, o design thinking para ajudar nesse processo, assim. Então, bom, tem assunto para falar, mas Muito. Nossa Senhora. Bom, antes de encerrar, então, eu queria só te pedir dicas para a gente de referências, de coisas para aprofundar essa conversa, para saber um pouco mais a respeito desses caminhos. Eu já compartilhei aqui no bate-papo o link do Zeitgeist da Pandemia, para as pessoas poderem acessar e ver mais dados lá. Mas eu queria também que você indicasse para a gente outras coisas que você acha que podem ser interessantes para dar uma aprofundadinha nesse papo. Legal. Bom, essa pergunta eu acho que talvez seja a mais difícil que você me fez, tá? Eu fiquei aqui fazendo uma lista, pensei, eu sou uma pessoa extremamente do long tail aí da informação, né? Então eu fiz uma lista de coisas que... Como uma boa pesquisadora, né, Carla? Não tem, né? Não tem uma coisa, milagre, vai lá, clica num site, vai achar. Então, assim, é o long tail mesmo da pesquisa, então é ler bastante, escutar podcast, ler livros, baixar um monte de livro no Kindle, saber guardar os links, né? Eu acho que a maior dica que eu posso dar de referências aí é saber guardar links, né? Ter a memória da internet, daquela coisa incrível que você leu, você pensa, nossa, um dia talvez esse negócio, conceito, esse nome, esse movimento vai ser importante. E como é que guarda isso? Então, acho que isso é uma dica boba, mas que para mim é importantíssima desde a época que eu estava tendências na Box, né? Organizar isso, assim. E não existe a ferramenta perfeita. Aliás, quem criar essa ferramenta vai ser o próximo YouTube, Facebook aí, né? Porque essa ferramenta precisa existir. Não sei como é que não existe ainda. Eu amo o Medium, amo o Medium. Inclusive, tem uma história engraçada. Eu tive um namorado, já faz uns anos, assim, que a gente fez uma aposta se o Medium ia morrer ou se ele ia continuar. E a gente falou, vamos ver daqui 10 anos. Então, acho que já se passaram uns 4. Então, vamos ver se eu adoro o Medium. Então, acho que assinar os conteúdos, os canais do Medium é um lugar onde tem muita informação muito bacana. Também gosto muito. Então, quando você encontra um canal no Medium, e aí ele vai te sugerindo, eu acho que ele tem uma inteligência aí artificial interessante de te sugerindo a partir das suas leituras, eu acho muito legal. Eu sou muito fã da Amy Webb, do Future Laboratory, gosto bastante, então é outra dica aí, eu acho. E a outra coisa que eu acho interessante, assim... Que eu acho que é legal, só para pontuar, ela tem eles têm um relatório, né, Carla? O Tech Report, que eles lançam todo ano, que é um relatório gratuito, gigantesco. Gigante. Você vai precisar levar umas horas ali para ler tudo. Mas tem tudo ali, né? Tudo que é inspiração. Eu trabalho com entretenimento, tem. Com aeronáutica, tem. Então, acho super legal o Future Laboratory. Eu gosto muito do World Economic Forum, de acompanhar tudo que está acontecendo lá. Eu adoro a Quartz, que é um canal de conteúdo. Amo Quartz. Assino o Quartz, maravilhoso. Eu também. Ótimo, excelente dica. Eu adoro os conteúdos da Quartz. Adoro a Quartz, acho que todo mundo tem que apoiar o jornalismo independente, então fica meu recado aí paga R$15, eu assino vários canais aí do Brasil, né?
para apoiar não só o independente, mas o jornalismo, a gente precisa fazer isso. E outra última coisa, eu acho que é acompanhar coisas que acontecem em diferentes regiões do mundo, né? Então, olhar para o continente africano, para o continente asiático. Eu assino muita newsletter que vem da China, né? Eu tive lá o ano passado, inclusive estudo mandarim, estou apaixonada. Então, Olha. acho que acompanhar aí o que vem de outros lugares para a gente não ter, porque a gente tem a tendência quer dizer, o mundo tem a tendência a olhar por uma perspectiva de tudo muito americanizado ou europeu. E aí vamos inverter essa lógica e não, né, ficar só nesses continentes. Aí vamos para os outros continentes também. Então, acho que essa é a última dica. Boa, boa. Vou aproveitar e vou pegar carona na sua dica, porque tem uma newsletter chinesa que eu amo, que é Xumian, você deve conhecer, que é uma newsletter escrita por brasileiros na China. Quero saber depois. Ela é maravilhosa, eu adoro. Tá. É enorme também, mas é bem legal. Tá bom, ótimo. Gente, que maravilha, adorei. A Marina está perguntando dos canais no Medium, se tem algum, porque ela falou assim, fico perdida lá. Eu não vou lembrar de cabeça, porque eu assino muitos, assim, mas eu acho que você tem que ir lá Tem uma hora que você configura a ferramenta, você escolhe os temas, Sim. E aí, a partir daí, ele vai te conhecendo e tem que dar uma fuçada lá. E achei alguém legal, deixa eu ver qual é. Então, acho que tem que dar uma configurada lá. Eu também gosto muito dessa lógica do Medium, de quando você configura, começam a aparecer alguns canais específicos para você acompanhar, que normalmente são bons, né? O Medium é um canal que eu entro assim e falo assim, nossa, deve ter coisa boa aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Carla, e para se conectar com você, por onde que é mais fácil seguir? Acho que no LinkedIn, né? Você tem postado bastante coisa por lá, né? Eu acho que no LinkedIn, sim. O meu Instagram é fechado, então o LinkedIn é o melhor. Vou então também postar aqui o LinkedIn da Carla. E a Clícia pediu para a gente encaminhar as dicas por escrito. Clícia, nós já fazemos isso. Depois de todo episódio, toda sessão como essa, a gente posta lá no Instagram do Curral todas as dicas que a Carla deu aqui, que a gente conversou. Então é só acompanhar o Instagram que logo mais, ainda essa semana, temos lá um post especial com as referências que a Carla acabou de passar para a gente, tá bom? Gente, brigadíssimo, Carla, mais uma vez, adorei. Se eu pudesse, ficaria aqui contigo mais horas, né? Esse papo que é uma delícia e, ao mesmo tempo, cheio de informação útil. Então, assim, não poderia ser melhor. Obrigado mesmo. Obrigada. Pela sua generosidade e pela sua presença. Obrigada, tá bom. Pessoal, brigadíssimo também pela presença de vocês, por terem acompanhado. Nos vemos numa próxima. Lembrando que eu espero vocês aqui às 9 da manhã de novo. Um beijo, bom dia, até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau.